E vamos lá dar continuidade na nossa aula, né, do jogo da passadeira. Decore chique, que agora está se transformando em um jogo de cozinha, porque eu já tenho aqui o tapete maior pronto e aqui eu já estou com duas peças aqui do tapete menor que vai se transformar em um jogo de cozinha aqui para ficar disponível na loja. A gente vai começar, ó, você vai ver aqui mais ou menos onde sai esse ponto aqui do meio da flor, ó. A parte aqui verde, ó. Antes do leque, ó. Aqueles 3 pontos que fica entre o leque e outro. Você vai olhar nele e você vai colocar sua agulha mais ou menos aqui, ó. Viu? Mais ou menos onde ele tá. Não precisa ser exatamente, tá? É só porque a gente vai ter uma diferença nas laterais. Então, aqui a gente vai trabalhar, ó, no giro aqui desse ponto do meio. Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo bem solto, ó. Vim com a agulha, com a laçadinha na agulha, ó. Dei o nozinho, coloquei a agulha. Venho aqui dentro, puxo, faço um ponto baixo bem solto. Ó, puxei. Agora eu vou vir fazer uma correntinha. Agora eu vou laçar a minha agulha, vou vir aqui dentro desse ponto baixo. Por isso que eu preciso fazer ele solto. E vou puxar como se fosse fazer um ponto alto, mas não tiro da agulha. Laço novamente, venho aqui dentro, puxo. 2 pontos. Laço novamente, puxo. 3. E laço novamente, puxo 4 pontos. Sem tirar nenhum da agulha. Você vai segurando aí para que ele não escape. Agora eu vou laçar, vou pular um ponto e venho aqui no seguinte e faço isso aqui, ó. Puxei. Agora venho, laço e passo a agulha por dentro de todos eles. O primeiro é o mais difícil, mas depois você vai pegando a prática. Agora eu faço uma correntinha para firmar esse ponto puff e faço 2 correntinhas de separação. Então, vamos lá. Laço a agulha. Agora eu venho aqui, ó, atravessando esse ponto aqui, ó. Aqui dentro, atravesso ele, puxo. Laço, vou aqui dentro, puxo. Laço novamente e puxo. Laço novamente e puxo. Faço isso por 4 vezes. Agora eu laço, pulo um ponto, vou no seguinte, ó. Puxei, laço de novo e puxo e passo por dentro de todos. Faço uma correntinha para firmar o ponto e 2 correntinhas de separação. Vou novamente. Lacei, puxei. 1, 2, 3 e 4. Agora lacei, pulo um, vou no seguinte e, ó, lacei, puxei e passei por dentro de todos. Uma correntinha para firmar o ponto e 2 correntinhas de separação. E a gente vai fazer dessa forma aqui, o ponto puff deitado, até a gente chegar ali na outra extremidade. Agora eu não sei se eu fiz 4 aqui. Me perdi aqui, falando com vocês, me perdi. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4. O barulhão de moto passando aqui, ó. Pulo 1, vem no seguinte. Puxei. Lacei e passo por dentro de todos. Uma correntinha para firmar o ponto e 2 correntinhas de separação. A gente vai fazer isso até pulando um ponto de separação aqui, ó. Até a gente chegar aqui na outra extremidade aqui, ó. No meio aqui desse bloquinho aqui de 3 pontos altos aqui no verde, ó. Mais ou menos aqui. Então, eu vou fazer dessa forma, pulando um ponto. Vou fazer até mais uma vez aqui, para vocês não terem dúvidas. Ó, lacei a minha agulha, venho aqui, ó, onde eu fiz o ponto baixo. Venho e pego ele, atravessando ele, ó. 1, 2, 3 e 4. Agora eu laço, pulo um de base, venho no seguinte, lacei. Agora venho, puxo a correntinha e passo por dentro de todos. Você faz ele mais soltinho, para a hora de você passar aí
essa correntinha por dentro de todos os pontos, ele não enganchar, ele passa com facilidade. Ó, pode ver o meu, ó, a facilidade que é. Uma, duas correntinhas de separação. Vem aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Agora eu laço, pulo um, venho no seguinte e puxo. Fiquei com todas essas correntinhas aqui na agulha. Lacei, venho e passo por dentro de todas. Vejam que passa com facilidade. Faço uma correntinha para firmar o ponto e faço mais de duas, que é de separação. Eu vou fazer o meu até chegar aqui nessa outra extremidade e venho mostrar para vocês como a gente vai fazer a lateral. Prontinho, cheguei mais ou menos aqui na mesma direção do outro. Olha só, tá aqui mais ou menos na mesma direção. Não precisa ser exatamente os pontos contados, nada disso. Chegou mais ou menos na mesma direção, agora a gente vai fazer diferente. Olha só, lacei a minha agulha. Vou fazer o meu ponto puff deitado aqui. 2, 3 e 4. Agora eu laço a minha agulha e aqui eu vou pular 2 pontos altos e vou no terceiro e vou fazer, ó, o meu ponto, finalizar ele. Faço uma correntinha para firmar o ponto e duas correntinhas de separação. Laço a minha agulha, vou novamente fazer o meu ponto puff deitado. 3, laço, agora eu vou pular 1. Aqui a gente vai trabalhar agora dessa forma, em um ponto. Aí esse daqui ficou. Vou arrumar isso aqui. Duas correntinhas de separação. Agora, 1, 2, 3 e 4. Laço a minha agulha. E agora eu vou pular 1, 2. Uma para fechar e duas de espaço. 1, 2, 3 e 4. Laço a minha agulha. Agora eu pulo 1. Aqui a gente vai fazer dessa forma. Em um ponto a gente vai pular. Em um a gente pula 2, no seguinte pula 1. Pula 2 e pula 1 para finalizar aqui o ponto puff. E por que eu vou fazer dessa forma? Porque pulando 2 até o final, o meu ficou querendo encurvar. Então eu fiz e desmanchei, e aí pulando 1 apenas, ele fica embabadado depois na carreira seguinte. E aí, para mim, a forma que ficou melhor foi pulando 2 e depois pulando 1. Você pula 1, depois você vai e pula 2 pontos. Ó, aqui, ó, tá vendo? Pulei 1, 2, fiz no terceiro. Finalizei o ponto no terceiro. Agora, vou fazer o ponto puff de novo, deitado, vou laçar a agulha e agora eu vou pular 1. Ó, pulei 1, fechei. Uma correntinha para fechar o ponto e duas de espaço, lacei. Vou fazer o ponto puff deitado novamente. Eu faço com 4, tá? 4, lacei a agulha. Agora aqui eu vou pular 2. Ó, fechei, faço duas correntinhas de espaço. 1, 2, 3 e 4. Agora eu vou pular 1. E eu vou fazer dessa forma até chegar no final da carreira. Ó, já tô chegando aqui, ó. Mais ou menos na direção aqui, ó, do ponto aqui, ó, do bloquinho. Chegou aqui nessa direção, você começa a pular apenas 1. Por que que a gente vai fazer assim? Porque aqui na curva a gente precisa ter mais pontos. Então, chegando aqui mais ou menos, ó, você começa a pular 1. Ó, vai dar certinho. Aqui agora eu tenho que pular 2, ó. Aí pulei 2, fechei aqui. Daqui em diante eu vou pular 1 até chegar aqui nessa direção. Chegou nessa direção, eu começo. Pulo 2, pulo 1, pulo 2, pulo 1, até chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui no final, eu volto para mostrar para vocês como que eu fecho aqui essa carreira. Então, bora lá, vim mostrar para vocês. Aqui no tapete maior vai ser a mesma coisa. Ó, mais ou menos nessa direção aqui, vocês vão fazer aí pulando apenas 1. Depois, o restante da lateral, pula 2, pula 1, pula 2, pula 1, para poder ele não embabadar.
E quando chegar aqui no final, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fechar. Ó, finalizei aqui o meu ponto e puff, fiz um ponto, uma correntinha para fechar o ponto e 2 correntinhas de separação. Vou laçar e vou vir aqui fazer meu ponto puff. 2, 3 e 4. Fiz aqui os 4. Laço a minha agulha. Agora aqui, ó, tem um para pular e a gente vai fechar aqui, ó, no pé daquele lá que a gente começou. Como que eu fecho ele? Eu venho aqui, ó, venho aqui por dentro do ponto baixo, ó, lacei e puxo todas as correntinhas aqui por dentro. A hora de fechar aqui é bem chatinha também, é igual a hora do início, ó. Fechei uma correntinha para firmar o ponto, faço uma, 2 de separação e já vou finalizar aqui, ó, no pezinho aqui, ó. Aqui em cima, bem aqui no pezinho, eu fecho e faço um ponto baixíssimo. Eu vou repetir aqui com vocês, que é para não ficar dúvidas, ó. Vou voltar esse ponto aqui para mostrar para vocês como que a gente fecha. Ó, vou aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Laço a minha agulha. Tem um aqui. Pulo ele, vou aqui no pé, onde eu iniciei aqui, ó. Com um ponto baixo, eu venho aqui dentro do ponto baixo, puxo a correntinha e trago ela. Trouxe, vou lá, vou puxar e vou passar por dentro de todos aqui. Passei, vou fazer uma correntinha para firmar o ponto, faço 2 de separação e já vou vir aqui, ó, bem aqui no pezinho aqui em cima, no ponto puff, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechei, puxo mais uma correntinha para firmar o ponto e já corto esse fio. E aqui a gente finalizou essa carreira. E olha só, ele fica assim, bem retinho, ó. Não fica embabadando e nem fica encurvado a parte redonda aqui, ó, a parte oval, ó, fica bem retinho. Olha só. E agora a gente vai fazer a próxima carreira. A próxima carreira a gente vai seguir fazendo os aumentos. A gente vai começar aqui, ó, exatamente aqui na direção do ponto aqui, ó. Nessa direção a gente vai começar. E a gente vem aqui nessas correntinhas e vamos fazer aqui um ponto alto, ó. É assim, eu já mostrei para vocês desde o primeiro vídeo como que eu faço o meu ponto alto. Fiz um ponto alto. Agora eu vou fazer aqui dentro mais 2 pontos altos. Próximo espacinho. 1, 2, 3 pontos altos, ó. Aqui a gente fez 3 e 3. E a gente vai seguir fazendo 3 pontos altos nessa parte aqui oval até a gente chegar ali na outra direção do bloquinho de 3 pontos altos da linha aqui verde, ó, da florzinha. A gente vai fazer, aqui eu peguei até um a menos, era para ser nesse aqui, ó. Era para ser o meu nesse aqui, com 3 pontos. Mas aí quando eu for fechar a carreira eu faço um bloquinho com 3 aqui para fechar. Então, aí a gente vai fazer aqui, ó, 3 pontos altos dentro de cada argolinha dessa. A gente vai fazer 3 pontos altos até mais ou menos essa direção aqui, ó. Quando chegar nessa direção, aí eu volto para mostrar para vocês como a gente vai fazer a lateral. Então, bora lá, ó. Cheguei aqui mais ou menos na direção aqui, ó. Ó, nessa direção aqui, ó. Veja aqui esse bloquinho de pontos altos aqui, ó, entre um leque e outro aqui da florzinha, ó, nessa direção. Vou aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, fiz aqui bloquinhos com 3 pontos altos em cada correntinha dessas. Agora, a partir daqui, a gente vai trabalhar apenas 2 pontos altos. Deixa eu finalizar esse aqui, que eu não tinha finalizado ainda.
A partir daqui, a gente vai trabalhar apenas 2 pontos altos na lateral, até a gente chegar lá na direção novamente do bloquinho de 3 pontos altos. Quando você chegar na direção lá, você volta a trabalhar novamente. Você vai chegar aqui, ó, na direção do bloquinho, ó, e você vai voltar a trabalhar novamente 3 pontos altos dentro de cada argolinha. E na lateral, você volta trabalhando 2 pontos altos. Então, eu não vou fazer com vocês até o final, porque é repetição. É só você seguir aí as explicações que eu estou falando nessa direção aqui. Daqui em diante, você vai fazer 3 pontos altos até chegar nessa direção. Chegou aqui, você volta a fazer 2 pontos altos na lateral, que é para ele não embabadar. E no tapete menor, eu vou explicar para vocês como que funcionou aqui os aumentos no tapete menor. No tapete menor, eu não peguei aqui na direção do bloquinho, ó. No tapete menor, a parte aqui do puff, tudo normal, como a gente fez no tapete maior. No tapete menor, eu vim, ó, nessa direção aqui, ó, para começar a fazer os 3 pontos altos. Por que que eu fiz assim? No meu ponto, eu precisei fazer assim para ele não embabadar. Então, ó, eu comecei nessa direção aqui, ó, onde a gente estava iniciando e finalizando a carreira, eu comecei nessa direção a fazer os bloquinhos com 3 pontos altos e até chegar aqui, ó, novamente aqui, na mesma direção, fiz com bloquinho e o restante eu fiz com 2 pontos altos até chegar novamente na direção aqui para poder iniciar fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos novamente, tá? Mas aí você vê no seu ponto, se for necessário você fazer na mesma direção aqui da passadeira, não tem problema, você pode fazer, que não vai dar erro no seu trabalho no final, na hora de fazer o bico de acabamento. Eu fiz isso apenas pela questão do meu ponto ser um ponto largo e se eu fizesse mais aumentos, ele ficaria embabadando. Então, eu vou mostrar para vocês agora como a gente vai finalizar aqui a carreira. Deixa eu até desmanchar aqui, que eu vou mostrar nesse menor aqui como a gente vai finalizar a carreira. Então, ó, finalizo aqui com os 2 pontos altos. Ó. E venho aqui, ó, onde a gente começou aqui, ó. Aqui dentro eu vou puxar em cima da correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha para firmar o ponto e arremato esse fio. Agora a gente vai para a próxima carreira, que agora a gente vai trabalhar com o fio decore. Eu vou usar esse fio aqui, o Decore Luxo, nessa cor aqui. Essa aqui é a castanha. Acho que vai combinar bastante aí. E esse aqui não tem jeito, né? Tem que tirar aqui para poder usar o fio. Não tem como usar o fio de dentro como os outros barrocos. Agora, para trabalhar no fio decore, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Se você estiver trabalhando com a agulha 3,5, eu aconselho você pegar uma agulha 4. Como eu estou trabalhando com a agulha 4, eu vou continuar com ela. E a gente vai trabalhar agora pelo avesso do trabalho. Isso mesmo, olha só. A gente vai virar o trabalho pelo avesso e vou fazer aqui uma laçadinha na minha agulha e vou vir em qualquer ponto aqui, ó. Na verdade, eu vou vir na direção aqui, ó, onde a gente começou fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos, porque na carreira seguinte, se a gente tiver aumentos na próxima carreira, a gente já sabe onde vai começar os aumentos. Então, olha só, laço a minha agulha, venho aqui no pontinho aqui, ó, onde a gente inicia fazendo os 3 bloquinhos, e vou fazer um ponto alto. Vem no ponto seguinte, um ponto alto. Ponto seguinte, um ponto alto. E a gente vai trabalhar por toda a volta do trabalho, fazendo apenas pontos altos nessa carreira. Olha só. E a gente precisa trabalhar ele pelo avesso, porque conforme a gente vai trabalhando, esses pelinhos, ele fica mais volumoso do lado direito. Então, se a gente trabalhar do lado direito, o volume aí dos pelinhos do fio vai ficar para o avesso.
E aí, a gente trabalhando assim pelo avesso, ele fica com o volume aí pro lado direito, fica mais bonito. Ó, mostra aqui para vocês como já vai ficando. Olha só. Ó o volume que tá aqui e olha como tá aqui, ó, a diferença. Então, eu vou fazer toda a minha volta aqui em pontos altos. Essa carreira aqui no meu não precisou de aumentos, então eu vou fazer toda ela em pontos altos e volto para a gente dar continuidade. Cheguei aqui no final da carreira, trabalhando aqui pelo avesso do trabalho e olha só, trabalhei todo em ponto alto, tá? Não fiz aumento nenhum. Agora eu venho aqui, ó, aqui, ó, no comecinho, não é terceira correntinha, né? Porque eu começo com falso ponto alto. Eu venho aqui, ó, bem no comecinho aqui do ponto, puxo aqui e faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir uma, duas, três correntes. Vou no ponto seguinte. Agora é aquela parte mais chatinha que a gente não consegue visualizar direito. Então a gente trabalha com o decore luxo mais que no tato mesmo, né? Porque não dá para visualizar direito, ainda mais dependendo do fio que você estiver usando. E a gente vai fazer mais uma volta toda de pontos altos. No meu aqui eu não senti necessidade de fazer aumentos, tá? No outro que eu fiz, eu não senti necessidade de fazer aumentos, então não vou fazer nesse aqui também, até porque eu estou usando a agulha 4. Então eu vou fazer mais uma volta com o decore luxo todo de pontos altos. E eu vou mostrar para vocês como tá ficando aqui a parte da frente, olha só. Que legal que vai ficando aqui, ó, o volume desse fio. Ó, tá vendo que o meu não precisa de aumento? Se eu fizer aumento aqui, ele vai embabadar. Ó, vou fazer apenas pontos altos aqui. E olha que lindo que tá ficando essa cor desse tapete. Maravilhoso, né? Eu vou finalizar aqui a minha carreira e volto com vocês pra gente dar continuidade no tapete. Cheguei aqui no final da carreira e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E a gente vai parar com o decore luxo por aqui. Vou fazer apenas 2 carreiras com o decore luxo e na próxima aula eu venho para a gente fazer o bico de acabamento.